Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos juntos, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, para mais uma escola bíblica dominical. O momento ainda não permite nós estarmos juntos fisicamente, mas através da palavra de Deus nós continuamos na mesma comunhão, né? Porque servimos um só Deus, né? Estamos com o mesmo Espírito. E a lição que nós vamos estudar hoje, que você estudou com certeza, que leu os textos, tem por título Vencendo as Síndromes de Natanael e Pedro, né? Mas eu quero até ficar mais com a parte, como o próprio autor que diz, com uma ideia mais, um preconceito, né? Que, que veio da parte de Natanael e de Pedro, né? Esse primeiro aí, no caso de Natanael, né? Que também é conhecido como Bartolomeu, um dos primeiros discípulos a ser escolhidos por Jesus, né? E como você já deve ter lido, você conhece essa história pela narrativa bíblica, e baseada aí no capítulo 1 de João, né? Onde que Filipe, Jesus já havia escolhido Filipe, né? E Filipe sai e encontra Natanael, né? E aí lá ao longo do decorrer do texto você vai ver aí, você já deve ter visto, né? O Natanael, quando é chamado para poder ir aonde estava Jesus, ele fica, ele dá uma resposta assim um tanto quanto inusitada, né? Perguntando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, daquela cidadezinha, aquela cidade pequena, quase que insignificante, né? Não é Belém, não é Jerusalém. Será que pode vir alguma coisa lá de boa de Nazaré? Mas nós podemos ver também que Filipe não se espantou com aquela resposta, né? Ele falou: vide e vede, ou seja, venha verificar com seus próprios olhos, né? Não tire uma conclusão apressada, né? E nós podemos começar esse bate-papo, esse estudo, fazendo essa reflexão, como o próprio autor aqui nos leva a pensar e nos leva a refletir, né? Qual é a sua primeira ideia quando você ouve de alguém ou quando alguém fala de alguém para você de uma outra pessoa que você não conhece? Você estabelece logo um juízo de valor ou você vai verificar quem é esta pessoa, né? E nesse caso, nesse episódio, né, Jesus já conhecia a Natanael, assim como conhecia Filipe, né? Ele chama aquele homem e ele se deu a oportunidade de conhecer a Jesus, né? Então mostrando que a nossa forma de atuar, a minha forma, a sua forma de atuar, pode ser a maneira que eu vou atrair as pessoas para Jesus, porque vai depender muito como eu vejo a outra pessoa, né? E nós temos vários provérbios, como ele vai falar aqui dentro o autor vai dizer aqui na linguagem mineira, né? E às vezes a gente conhece muitos outros também, e um que a gente já ouviu muito falar, acho que você também deve ter ouvido falar, que às vezes as pessoas julgam o livro pela capa. Ou seja, antes de você saber exatamente qual é a essência, o conhecimento que aquilo podia te transmitir, você já estabelece um juízo de valor ou uma mensagem, às vezes, muitas vezes incorreta ou errônea, né? Eu já falei várias vezes aí na nossa classe, né? Quando eu estava em Brasília, quando eu trabalhava num setor de representações e nós fomos a um evento e nós estávamos lá naquela sala, naquela reunião, né? E ali estava num coquetel e aí entra uma pessoa mal vestida, mal cheirosa, passa no meio assim, pergunta: aí, tá tudo bem, pessoal? E ninguém dá muita satisfação para ele, dá a mínima para ele, ele passa, vai embora, né? E aí passa um garçom e alguém pergunta, né? Próximo da gente, pergunta assim: quem era esse homem que passou aí? E é o jardineiro da casa? E aí aquele garçom disse: não, esse aí é o dono da casa, né? Então ele foi julgado só pela sua veste, né, que estava mal vestido. E depois fomos saber que ele estava vindo de uma fazenda dele lá. Depois de contar centenas de gados, ele veio ali, estava naquele local. Então, muitas das vezes nós somos assim, né? Jogamos a pessoa por aquilo que nós achamos que ela é. E na verdade não conhecemos a essência. E aqui em João, no capítulo 1, nós podemos observar que logo
a partir do versículo 43, que dá essa narrativa, né? Diz logo aqui no versículo 43 que no dia seguinte Jesus decidiu ir para a Galiléia, encontrando Filipe, disse: segue-me, né? Uma coisa importante que nós vamos ver aqui logo no início, que Jesus vai escolher os seus discípulos. Para a pessoa ser escolhida, a pessoa precisa querer seguir a Jesus, mas alguém precisa ir até ela, né? E Jesus tomou essa iniciativa. Jesus foi até Filipe e disse: segue-me. E aí o texto vai dizendo que Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro, e Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Filipe, como eu falei anteriormente, podia ter retrucado, né? Que isso, Natanael? Não é bem assim? Não, mas Filipe deu uma resposta assim muito apropriada, né? Disse Filipe: vem e vê. E vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Por que Jesus disse isso? Porque lá, mais na frente, Jesus vai dizer o seguinte: olha, quando eu mandei Filipe te encontrar, eu já sabia quem você era. Eu já tinha te visto, né? E alguns comentaristas, né, dizem que os rabinos, aqueles que estudavam a lei, né, a lei, os profetas, eles ficavam embaixo de algumas árvores, de alguma figueira, ou algum lugar que tinha sombra, para estudar a palavra, para conhecer a palavra, para debater sobre a palavra, né? E Jesus lá na frente vai fazer essa referência para Natanael. Aí voltou no versículo 47, diz: vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: este é o verdadeiro israelita em quem não há fingimento, né? Porque Jesus sabia que ele era um conhecedor e um estudioso das Escrituras, porque já havia visto Natanael estudando as Escrituras. Então Jesus não escolheu, Jesus não nos escolhe por acaso. Jesus sabe quem nós somos, né? E aí no versículo 48 ele vai dizer aqui: vendo Natanael aproximar-se, e Natanael perguntou-lhe: de onde me conhece? Né? Respondeu Jesus: antes que Filipe chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Ou seja, quando você estava lá estudando as leis, quando você estava estudando a palavra, eu já tinha te visto. Antes mesmo de você me conhecer, de você saber quem eu era, eu já tinha te visto, né? Então, uma coisa muito importante aqui também, né? Que Jesus não faz acepção de pessoas, né? Jesus poderia dizer: Natanael, olha, não vou te escolher não, porque antes você já tinha uma ideia preconceituosa sobre mim, antes mesmo de me conhecer. Mas Jesus é aquele que nos dá a oportunidade, independente da minha forma de agir, de pensar, ele nos dá a oportunidade de nós o conhecermos, para que aí sim, para que nós possamos estabelecer um juízo, um valor exato de quem realmente é Jesus. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho do Deus, rei de Israel, né? Aí Natanael caiu em si, realmente sabia, né? Mas Jesus também não deixou aquela situação ficar ali barata, né? Jesus deu uma resposta para ele à altura. Diz assim: ao que lhe disse Jesus: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores do que essa, né? Jesus está dizendo: olha, isso aí não é nada mediante as coisas que realmente eu posso fazer como filho de Deus, o poder que meu pai me deu. Então, dizendo que muitas pessoas, muitas das vezes, se contentam com o pouco que realmente vem de Jesus. Mas Jesus quer se apresentar cada vez mais para você. Jesus quer se apresentar cada vez mais para mim. Mas nós precisamos conhecê-lo, assim como Natanael. Apesar de no início ter aquela ideia, como eu falei, preconceituosa, desconfiada, se deu a oportunidade de conhecer a Jesus. Mostrando que nós precisamos também nos dar a oportunidade de conhecer a Jesus, para que nós possamos conhecer, para que outras pessoas, nós possamos levar esse evangelho para que outras pessoas possam conhecer também a Jesus, né? E aí acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Está mostrando que realmente Jesus, olha, você vai ter a oportunidade de experimentar
né? De ver realmente a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, né? A ação de Deus se fazendo através de mim e através de você, por você também, através de nós, né? Porque o próprio Jesus falou mesmo que ele ia estar aqui nesse mundo, ele não ia ficar para sempre, se preparou os discípulos para que ele pudesse fazer coisas ainda maiores do que aquelas que realmente ele fez. E nós vemos pelos registros, como vai estar lá em Atos dos Apóstolos, de grandes coisas que os discípulos fizeram. Por quê? Porque foram comissionados por Jesus, porque aceitaram a grande comissão, né? Porque realmente não se deixaram abater pelas coisas que eles ouviam, mas sim pelo chamado que eles tiveram, né? Que foi servir a Jesus, independente do que as pessoas falavam. Então é interessante a gente pensar, aqui como o autor colocou, que somos preconceituosos e fechados às nossas experiências, e o que pode nos tornar rudes e grosseiros em alguns momentos. Trata-se de uma chamada à reflexão sobre o nosso modo de ser. Então é isso, né? Nós não podemos estabelecer juízo daquilo que nós não conhecemos, né? Principalmente em relação à comida, ou alguma coisa que você vai beber, ou alguma coisa que você vai vestir. Ah, isso não vai ficar bem. Mas você já experimentou? Ah, não, eu não gosto de tal comida. Mas você já experimentou? Ah, eu não gosto de refresco de limão. Mas você já experimentou? Né? Nós precisamos dar a oportunidade, primeiro, de conhecer, para depois realmente estabelecer um juízo de valor. Para saber se aquilo é bom, ou se aquilo não é bom, ou se aquilo se aplica à minha vida, ou se aquilo não se aplica à minha vida. Mas, assim como Natanael, ele teve as dúvidas dele, teve as ideias dele, mas depois ele caiu em si, ele se deu a oportunidade de conhecer a Jesus, né? Então, a incerteza ela precisa ficar de lado. Aí o autor coloca aqui uma aplicação para a vida, né? Ele diz assim, ó: reflita sobre a linguagem que você habitualmente usa quando está conversando com um cristão. Será que os não cristãos conseguem entender quando você fala usando expressões próprias de evangélicos? Né? Ele vai falar aqui do evangeliquez, né? Ou vai falar também lá do povo de Minas que tem um modo especial de falar, assim como muitos dizem que o carioca fala chiano, o nordestino tem um sotaque todo especial. Então, todos nós temos a nossa maneira, a maneira de falar. E nós, como cristãos, será que as pessoas entendem quando nós apresentamos o Evangelho, ou falamos do Evangelho, falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos da palavra para elas? Será que elas entendem? Né? Será que lá com o eunuco perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou assim, mas se alguém não me explica, que linguagem é essa? De que você está falando? Né? Então a gente precisa entender e fazer as pessoas entender exatamente como é a palavra de Deus e como ela pode ser aplicada àquela pessoa. Precisamos superar preconceitos e discriminação. Né? Isso aqui já falamos a respeito, lá em João no capítulo 43, no capítulo 1, a partir do 43 e 51. Então, desde que a humanidade pecou, o preconceito e discriminação passam a fazer parte da existência humana como consequência do pecado. Né? Então, o homem, muitas das vezes, ele não admite que o outro erra, mas ele erra. Nós somos suscetíveis ao erro, mas muitas vezes condenamos o outro quando o outro erra. Então, como fala aqui, preconceito, discriminação, e como eu falei, às vezes pela forma de falar, pela forma de vestir, pela forma de agir, pela forma de comer, né? Pela forma de se apresentar, e muitas das vezes nós estabelecemos uma ideia preconceituosa ou coisa semelhante. Aí ele vai dizer aqui, Natanael demonstrou preconceito quanto à Galileia e aos galileus, né? E muitas pessoas falam, mas onde é que Jesus nasceu, né? A palavra de Deus fala que Jesus nasceu em Belém, mas foi naquele período que ele os seus pais precisaram sair para fazer o recenseamento, né? Eles saíram de Nazaré e foram da Galileia e foram para Belém para poder fazer o recenseamento, né? Então foi por isso aí Jesus nasceu lá no meio do caminho, nasceu em Belém. Né? Então, e aí vai falar aqui da questão de Natanael, porque eles não acreditavam que poderia vir alguma coisa de um local que realmente não tinha, assim, vamos dizer, o costume de nascer profetas, homens de Deus. Pô, Nazaré, será que lá naquela cidadezinha tem alguém realmente que é um profeta? Né? E nós vemos que realmente Jesus foi e é esse profeta. Né? E tanto é que Natanael o seguiu como discípulo, né? Então,
não podemos fazer um julgamento prematuro de qualquer que seja a situação. Precisamos estar abertos às possibilidades, né? E aqui ele vai falar lá na questão, né, lá de Pedro, né? Pedro, que era Simão, né? Que nós conhecemos, que a palavra de Deus fala que ele era Simão, mas Jesus chama ele, muda o nome dele, chama ele de Cefas, de Pedro, né? Eu acho que pelas atitudes dele, porque ele era um cara enérgico, e numa linguagem bem popular de hoje, ele era um cara que chegava junto, né? Então Jesus muda o nome dele, ele não chama mais Simão, mas agora se chama Cefas, porque ele foi escolhido por Jesus. Mas acontece um episódio, né? Aí o texto vai dizer aqui, vai mostrar que existia um homem, que era Cornélio, e ele era um centurião, um homem que realmente é um romano, né? Ou por certo, era um gentio, ou seja, não era um judeu, naturalmente judeu, né? E mais o texto vai dizer aqui que pelas atitudes dele, ele era um cristão, né? Que ele dava esmolas, ou seja, ele fazia a obra através, hoje numa linguagem, fazia a obra social, e ele é um camarada fervoroso, que orava, né? Que estava sempre na presença de Deus. E o texto vai dizer aqui que Cornélio tem um sonho, tem uma visão, né? E tem uma visão, e essa visão está envolvida Pedro, né? E ele tem uma visão, e ele manda então lá algum soldado, né? Que diz aqui que era um homem piedoso, e mais alguém, mais dois, para poder falar com Pedro. E nesse inteirinho também, Pedro, lá do outro lado, Pedro tem uma visão, né? Pedro sobe para poder almoçar, mas aí a comida não tinha saído ainda, e Pedro tem, como diz aqui, o texto vai dizer que Pedro entra em êxtase, né? Quase desmaia por de fome, mas nesse inteirinho ele tem uma visão, né? E aí vai dizer que naquela visão ele vê um lençol que desce dos céus e tinha vários animais, e numa visão do judeu aparecem os animais justamente que a lei dizia lá, né? A lei mosaica dizia que eles não podiam se alimentar ou usar aqueles animais para as suas refeições ou para qualquer outra finalidade, porque eles não eram puros, eram animais impuros, né? E nessa visão que Pedro tem, né? Deus fala com ele que é o seguinte: olha, o que eu santifiquei não é imundo, não é impuro, né? Pedro, ele manda que Pedro coma. Ele fala: não, Senhor, eu nunca toquei em nada imundo e nada impuro, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, né? Mas Deus fala: olha, o que eu santifiquei não é impuro, né? E Pedro não entende de imediato, né? Porque Pedro, além de ter sido já convertido ao cristianismo, ele ainda tinha as raízes como judeu, né? E ele fica, podemos dizer assim, às vezes num dilema, numa dúvida, né? Mas aí quando aqueles homens chegam lá para poder falar com Pedro, ele já sabia que eles iam chegar, porque Jesus também se revela a ele, né? Agora, nesse episódio aqui que nós vemos, aquele episódio lá foi Jesus na escolha, aqui já foi depois que Jesus já havia morrido, sido crucificado e assunto aos céus, né? Então aqui, e aí chega lá os enviados de Cornélio para falar com Pedro, né? E o texto vai dizer que havia um homem em Cesareia, cujo nome Cornélio, centurião do regimento militar chamado italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, com todas a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para lhe dizer: Cornélio. Aí a história, né, que eu já relatei para você, já falei aqui, né, que ele vê um anjo e esse anjo diz que ele tem que ir lá buscar Pedro, e ele manda para que Pedro fosse alcançado, né? E eu falei também que lá nesse inteirinho também, Pedro também teve uma visão. No dia seguinte, né, a visão de Pedro, no dia seguinte, enquanto estava a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e por volta da hora sexta, e sentindo fome, quis comer, mas enquanto preparava a comida, sobreveio uma visão, e viu o céu aberto, e um objeto descendo como se fosse um grande lençol debaixo, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejavam para a terra e aves do céu. Como eu falei, eram considerados pelos judeus impuros. Então foi a visão que Deus deu para ele, né? E Deus disse para Pedro: levanta, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro.
E aí pela segunda vez Deus fala com ele, né? E ele responde, e isso aconteceu 3 vezes. Logo o objeto foi recolhido aos céus, né? Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão e que teria e que tivera. E os homens enviados a Cornélio, tendo perguntado pela sua casa, Simão e bateram uma porta, né? Então nós vemos aqui que Pedro teve essa visão. Interessante a gente ver aqui que fala que nessa visão que Pedro teve, que esse lençol que descia dos céus, com todos esses animais impuros, depois ele é recolhido e volta para os céus, né? E a gente pode fazer um paralelo e pode ter uma visão aqui de que exatamente que Deus nos criou e nos colocou nessa terra, todos nós, homens, seres viventes, e todos aqueles que reconhecem, independente de sendo judeu ou não, mas que são cristãos, que conhecem a Cristo, que aceitam Cristo, também vão ser recolhidos aos céus, né? Então, que desceu dos céus, né? Porque nós viemos de Deus, então nós descemos dos céus, que Ele nos deu vida, soprou o fôlego da vida em nós, e nós vamos voltar, se assim nós aceitarmos a Jesus, né? Então foi essa primeira visão aqui que Pedro não tem entendido, e aí Pedro vai lá com os servos de Cornélio, vai até a casa de Cornélio, né? E aí o texto vai dizer, Pedro chega à casa de Cornélio no dia seguinte, levantou-se e partiu com ele, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam, né? Então é interessante a gente ver que Pedro ele já começou a quebrar o seu preconceito, né? Porque os judeus não se achegavam, principalmente na questão religiosa, eles não chegavam aos gentios, e Pedro se permite ir na casa de um gentio, entrar na sua casa, né? Até porque tinha até uma pressão lá no capítulo 11 de Atos, vai dizer que os judeus circuncisos pressionaram Pedro. Como é que pode você ir na casa de um incircunciso, de um gentio, rapaz? Que história é essa? Né? E aí Pedro depois vai explicar, olha, eu tive uma visão, assim como ele teve, eu tive uma visão, Deus me deu a visão, e mostrou que eles também podem ser alcançados, né? Que Deus não veio só para nós, os judeus, ele veio para os gentios também. Então Pedro explica isso e eles aceitaram a explicação de Pedro. No dia seguinte, Pedro, levantando-se, partiu com eles, e algum dentre eles os irmãos de Jope e acompanharam. No dia depois, entrou em Cesareia e Cornélio esperava, e tendo reunido os seus parentes e amigos. E já adiantando lá mais para frente do texto, né? Então aí Pedro pergunta, por que vocês me chamaram aqui? Por que vocês querem minha presença? Né? Então eles explicam porque eles queriam ouvir de Jesus. De alguém que tinha andado com Jesus, que conhecia Jesus, né? E esse alguém era Pedro, porque foi revelado a Cornélio em sua visão, né? E aí, lá no versículo 34, né? Ele diz assim, ó, e tomando a palavra, Pedro disse, na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas à base em preferências. Então Pedro já estava entendendo agora aquela visão que ele teve lá atrás, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe pessoas impuras para Deus, mas existem pessoas que podem ser resgatadas por Deus e têm direito à salvação, assim como nós tivemos em Cristo Jesus. Diz que, mostrando que nós precisamos também apresentar Jesus para que as pessoas possam ter a oportunidade. Não podemos ter uma ideia preconceituosa das pessoas, mas sim nós podemos e devemos apresentar Jesus como Ele é, porque Jesus foi aquele que deu a sua vida para todos nós, independente de brancos, pretos, amarelos, judeus, gentios, né? Então todos nós podemos ser alcançados, independente daquilo que as pessoas nos rotulam, né? O que às vezes nós rotulamos as pessoas. E aí ele continua dizendo aqui, enviou a palavra aos israelitas anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, e este sendo o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia e depois batizando. E ele foi explicando realmente o que era o evangelho, qual foi a transformação, como é que ele sofreu essa transformação, né? E aí mostrando como é que foi que o evangelho chegou até ele, como é que o evangelho foi espalhado, e ele foi pregando para aquelas pessoas. E ele vai dizer, diz respeito a Jesus de Nazaré, no versículo 38, como Deus ungiu com o Espírito Santo com poder, e andou sobre toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de que tudo aquilo que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, mas eles o mataram e penduraram no madeiro, né? Mostrando que mesmo nós apresentamos Jesus como a verdade que ele é,
nós podemos sofrer com isso, né? Porque ele mesmo vai falar que no mundo nós vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, mostrando que levar o evangelho muitas das vezes é um pouco difícil. Mas isso é a nossa missão como cristãos, né? Não podemos ter, como aqui mostrando, ter ideias preconceituosas ou ideias que não dignificam a Cristo ou que não realmente anunciam o reino, né? Eu falo sobre reino. E aí, lá no finalzinho desse capítulo, né? No versículo 46, diz assim: porque os que ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus, e então Pedro disse: será que alguém pode recusar a água para que não sejam batizados, e este, como nós, também receberam o Espírito Santo? O mesmo evento, não, semelhante ao evento que aconteceu lá em Pentecostes, né? A graça de Deus é maravilhosa, né? Então, nesse episódio, né, eles viram, Pedro ficou assim perplexo, né? Aí ele realmente caiu em si, né, numa linguagem bem popular, caiu a ficha, que Deus não veio só para os judeus, né? Então, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e eles eram gentios. Então, olha só o poder de Deus se manifestou. Ó, Pedro, olha, agora você não tem mais dúvida, né? Jesus veio para todo mundo, não veio só para os judeus, né? Até porque a palavra, ele veio para os judeus, mas não receberam, mas todos que receberam deu o poder de ser chamado filhos de Deus. E aí, como eu falei lá no capítulo 11 dos primeiros versículos, Paulo vai se explicar lá para os judeus circuncidados, né? Como pode você lá entrar na casa do incircunciso, né? Estão mostrando que nós devemos levar o evangelho, não podemos ter ideias preconceituosas, atitudes preconceituosas, né? Para que as pessoas não se afastem de Deus. Não podemos julgar o livro pela capa, né? Temos que nos dar a oportunidade de abrir esse livro para ver que história que está sendo revelada, né? Temos que nos deixar levar a conhecer as pessoas para ver quem elas são e apresentar o evangelho para ela. E ela vai decidir se ela quer seguir o evangelho ou não, né? Então nós podemos ficar com essa lição, né? E entender. O autor aqui realmente faz uma narrativa, ele faz algumas analogias com a questão dos mineiros, mas nós podemos, como eu falei em outras lições, nós podemos fazer a aplicação para a nossa vida através desta lição. Não que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender, né, que o evangelho de Jesus é para todos, mas depende de mim, depende de você para que esse evangelho possa ser pregado, que as pessoas possam ser alcançadas, né? Que Deus possa assim a todos nos abençoar, e graça e paz. E que você também neste dia você ore por aqueles que foram escolhidos, foram eleitos ministros da palavra, né? Que são esses que Deus colocou como autoridades espirituais sobre a igreja, sobre cada um de nós, para poder falar da palavra e falar do evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Então, ore lá pelo ministro da sua igreja, pelo pastor, né? No caso, pelo pastor da nossa igreja, pastor Renato, para que a graça de Deus possa estar sobre ele e que ele possa pregar o evangelho, assim como os discípulos pregaram, os apóstolos pregaram, e que nós também possamos pregar. Que Deus possa todos abençoar, graça e paz.